Alô? Será que você pode ligar em outro momento? Né, eu não tô podendo falar agora, é que eu tô gravando. Afinal de contas, eu não atenderia o telefone se tivesse realmente dirigindo. Celular e direção só combinam mesmo se forem tema da redação. E aí, roda a vinheta? Hora do Enem no ar para falar de redação. Mas antes do tema, um lembrete. Corre lá no nosso canal e se inscreve para ficar por dentro de todas as novidades da programação. youtube.com/TV Escola. Hoje a gente retoma um debate sério. Riscos do uso de celular ao volante. Segundo o Detran, esse hábito aumenta em 400% o risco de acidentes, um percentual comparável ao de dirigir sob efeito de álcool. A gente já discutiu o assunto em 2017. Daquela vez, o tema era uso de celular ao volante por jovens no Brasil. E vale a pena relembrar. O tema continua. Não é isso, professora Juliana Retes? Olá, tudo bem? Tudo bem? Bem-vinda mais uma vez. Estava com saudade, professora. Verdade. Obrigada pelo convite. É sempre bom estar aqui com vocês. Professora, é um tema relevante? É um tema relevante porque você já trouxe até parte de um dado, né, e tal. É um problema latente. A gente, infelizmente, adquiriu esse hábito, né? Então é importante que se discuta, porque é um problema que acontece no Brasil. Como eu falei, professora, em 2017, o tema... Bota aí na tela. O tema foi uso de celular ao volante por jovens no Brasil. E agora a gente propõe riscos do uso de celular ao volante. Professora, essas pequenas mudanças, como interferem no texto? Interfere no que a gente chama de escopo do tema, que é o alvo do tema, né? A gente tem duas expressões no tema que vocês discutiram em 2017 que são extremamente importantes, que é jovens no Brasil, e a gente chama de limites, né? São limitações do tema. Então, no tema de 2017, o nosso foco era falar sobre os jovens. E aí eu sempre sugiro para os alunos, né, futuros candidatos e candidatas do vestibular, que eles perguntem a essa expressão que vai ser um limite, assim, quais são as características dos jovens que faz com que seja relevante a gente discutir o uso de celular. Por exemplo, se compararmos os jovens com os adultos ou com os idosos, que são pessoas que já podem dirigir, por exemplo, né? Ou quais são as características do Brasil que fazem com que a gente tenha uma relevância na discussão desse tema, né? São dois pontos que são específicos para a temática que a gente sempre pode questionar. Quando a gente tem uma limitação de faixa etária, quando a gente tem uma limitação de gênero, quando a gente tem uma limitação de região ou de país, é importante a gente questionar quais são as características específicas desse grupo que está sendo delimitado no tema. No tema que a gente vai discutir agora, que não tem nem a expressão jovens, nem a expressão no Brasil, a gente vai ter uma liberdade maior de pensar esse comportamento, uso de celular no volante, de maneira geral, independente da geração, né? Jovem, adulto, idoso, quem estiver, né, apto a dirigir e tenha celular. E também a gente não tem obrigatoriedade de pensar no Brasil. É semelhante ao tema do ano passado, né, o tema que a gente teve em 2018, que falava sobre a manipulação do comportamento, né, na internet por conta do controle de dados. A gente não tinha especificação Brasil. Sim. Os textos de apoio não tinham um direcionamento tão claro para o Brasil, exceto o gráfico com os dados de quantos jovens têm acesso, quantas crianças têm acesso à internet, enfim. Mas a gente costuma dizer assim, é como se a gente o Enem fizesse um acordo tácito, na ordem do não dito com o candidato. Eu posso não especificar que é Brasil, mas convém que você fale, porque é o país que você mora, você tem mais propriedade para falar sobre ele. Professor, e para aquela pessoa que decidiu não tirar a carteira agora e não tem tanta familiaridade com o tema, o que ela faz para se informar mais? O Enem, ele te dá todo o suporte para você fazer o tema, né? Eu falo para os alunos assim, não se desesperem ao se deparar com o tema. Caramba, nunca discuti isso, mas o Enem vai estar lá explicando. Ele explica o que é controle de algoritmo, ele explica o que é limitação do surdo, né? Ele explicou a lei seca, então não é um prejuízo porque ele te dá esse suporte, né, para você discutir. Texto de apoio, né? O próprio texto de apoio é realmente um super apoio, né? A banca acho que mais dá apoio para o candidato nesse sentido. Entendi. Professora, vale sempre relembrar que não pode copiar, né, o texto de apoio. Não, a gente não pode fazer cópia de texto de apoio em banca alguma, Ctrl+C, Ctrl+V ali não rola. Não pode. Agora, o texto de apoio, ele te serve para você
pensar nos argumentos que podem ser trabalhados, né? E o uso de dados também é possível, porque o Enem sempre te dá porcentagem, né? Ele sempre te dá uma estatística. Essa estatística entra muito bem numa fundamentação. Um exemplo disso, prova disso é que tantos por cento, né, de pessoas têm esse hábito, por exemplo. Isso pode entrar no seu texto tranquilamente sem falar. Segundo texto de apoio, não precisa falar. Não É precisa. só citar o dado. Perfeito. Falando em textos de apoio, bora ver um que a gente trouxe? Vamos lá. Tá na tela, é um artigo do Huffington Post de janeiro de 2019. Eu vou lendo como se o candidato ou candidata estivesse fazendo a prova, porque eu acho que pode ajudar, né? Se Boa! você se deparou com o tema, uso de celular ao volante aumenta em 400% o risco de acidente. Se eu estou fazendo essa prova, eu já sublinho esse 400%, porque esse é um dado extremamente importante para a gente pensar no risco que esse hábito vai trazer. Uma das cenas mais comuns para quem está acostumado a encarar o trânsito diariamente é olhar para os lados e ver motoristas utilizando os celulares com maior naturalidade enquanto dirigem seus carros. Com maior naturalidade, significa que é um hábito, que a gente já tem um comportamento que é repetido sistematicamente. Sim. Né? Isso é importante para a gente pensar aí na causa que a gente vai trabalhar na nossa redação. Além de ilegal, é ilegal, não pode, né? As leis de trânsito vão dizer isso pra gente, a gente tem multa se alguém vir a gente usando celular, né? O ato é extremamente perigoso. Segundo dados da Abramet, Associação Brasileira de Medicina de Tráfego, essa atitude é a terceira maior causa de mortes no trânsito no país, vitimando cerca de 150 motoristas por dia e 54 mil anualmente. Essa frase toda é extremamente importante. Então, quando a gente pensa nos riscos, né, do celular ao volante, a gente já consegue identificar o problema que a gente tem. As pessoas usam e esse uso potencializa uma série de acidentes, né, e uma série de prejuízos para os indivíduos que vivem em sociedade, né? O Detran informa que qualquer que seja a motivação, o uso do celular deveria ser evitado, pois aumenta em cerca de 400% as chances de um motorista se envolver em acidente de trânsito. Era o que a gente já tinha lá no título, que eu tinha pontuado como importante. Para se ter uma ideia da gravidade da questão, esse percentual elevado é comparável ao perigo de dirigir sob efeito de álcool. Quando eu leio isso aqui, eu me lembrei do tema da lei seca, né? A gente ainda é um problema a ser enfrentado, a questão do álcool e direção, mas me parece que a gente discute muito mais isso do que a questão do celular ao volante. Sim. E me parece que a gente tem muito mais campanhas para essa situação do álcool e direção do que o uso do celular ao volante. Isso é um indício para a gente, né? O indício de que as autoridades, de que a sociedade ainda não enxerga a gravidade desse problema. E ao não enxergar a gravidade desse problema, a gente não tem medidas para reduzir. Um estudo realizado pelo CESVI, Centro de Experimentação e Segurança Viária, revelou que alguns motoristas chegam a ficar entre 4 e 5 segundos sem prestar atenção na via enquanto manuseiam o celular. Parece pouco, né, professora? 4 ou 5 segundos, mas é muita coisa. Muita coisa. Se a gente for pensar numa relação aí com a física, né? É. E quanto você consegue andar nesse espaço de tempo. Isso equivale, segundo o estudo, a percorrer aí a uma distância de 12 carros populares enfileirados com os olhos completamente fechados, se o condutor estiver trafegando a uma velocidade de 80 km por hora, que é uma velocidade média bastante comum das vias das metrópoles. Sim. Né? Para quem dirige sabe, né? É engraçado que quando eu comecei a dirigir eu pensava assim, se eu espirrar eu não vou conseguir dirigir, eu achava isso, porque a gente fecha o olho, né, quando espirra. E imagina você ficar 5 segundos praticamente de olho fechado e dirigindo, né? É muito perigoso. É kamikaze, né? É um pouco isso. Responder a uma mensagem no WhatsApp é ainda mais perigoso. Estima-se que o tempo gasto para tal pode variar entre 12 e 23 segundos, o que equivaleria a percorrer uma distância de um campo de futebol com os olhos vendados ou fechados. O texto é extremamente didático, né? Sim. Porque se talvez colocasse pra gente só o espaço, isso talvez a gente não conseguisse mensurar. Mas ele coloca, ó, isso equivale a tantos carros, isso equivale a um campo de futebol. Facilita muito a gente a entender a gravidade da questão. E o texto traz dados super alarmantes, né, professora? Como não se sentir afetado, não deixar a emoção interferir quando for fazer o texto, por exemplo? Aí é uma capacidade que a gente precisa desenvolver ao longo do ensino médio, e é a expectativa do Enem, né? Que é a capacidade analítica do aluno ou da aluna, né? Porque é esse momento que ele vai precisar botar a cabeça para funcionar no campo da análise. E aí, eu sugiro aos alunos o seguinte, perguntem por quê. E ao perguntarem por quê,
tentem também desconfiar das respostas imediatas, porque talvez as respostas imediatas sejam muito simplistas, né? Então, assim, quando a gente olha esses dados, por que as pessoas fazem isso? Porque talvez elas ainda não estejam alertadas, né? A gente não discuta o quanto isso é grave. Mas por que precisa que elas, né? Por que é necessário a gente discutir a gravidade se essas coisas seriam tão óbvias? Porque talvez a gente esteja com um comportamento bastante condicionado a esse tipo de situação. Conversávamos antes do programa o quanto a gente sente falta do celular. Então, a gente está discutindo um aspecto de uma sociedade pós-moderna que é extremamente ligada à tecnologia, extremamente dependente da tecnologia, né? Para repertório sociocultural, fica a dica, né? A gente tem um autor chamado Marshall McLuhan, que ele vai dizer que o homem cria as ferramentas recriam o homem, né? Então, a gente estuda bem isso na área da comunicação. O Marshall McLuhan, acho que essa frase cabe bem, né? Como é que as ferramentas nos recriam? Desse modo, me parece que a gente faz do celular uma extensão que a gente está completamente dependente, né? Não consegue nem parar quando a gente está fazendo uma ação que é também muito importante, muito séria, que é dirigir, né? Por exemplo. Lendo um texto desse, a gente já começa a pensar propostas de intervenção. Vale a pena começar um rascunho pela proposta? Eu não acho que vale a pena começar pela proposta, mas eu acho que vale o seguinte, eu falei alguns pontos aqui para serem pensados. Por exemplo, se o uso do celular ao volante é tão grave quanto o álcool e direção, me parece que a gente tem muito mais campanha para álcool e direção do que celular e direção. Sim. Isso já é uma causa que me indica uma proposta, né? Sim. Eu estou dizendo assim, a gente tem poucas campanhas. Qual pode ser a solução? Que sejam feitas campanhas. O que eu sugiro para os alunos é o seguinte, vai sublinhando um texto de apoio, puxa a setinha, causa. Escreve lá a causa, no seu rascunho. Já puxa a setinha e escreve a solução. Entendi. Mesmo que ainda de forma genérica, para que sempre as suas soluções estejam atreladas às causas que você trabalhou ao longo do texto. Entendi. Porque isso é extremamente importante para a C3, a competência 3, que é a competência da coerência. Embora o ponto seja a proposta de intervenção. Entendi. Tá? Então você pode pensar primeiro na proposta, mas aí você coloca primeiro a causa para depois você puxar a setinha. Para facilitar. Ficar tudo organizado. Exatamente. Professora, mais alguma coisa a destacar nesse texto? O que eu acho importante no Enem é a gente olhar a data, né? O texto é de 2019, Olha é aí. recente. Esses dados são extremamente recentes. O problema está aí borbulhando na sociedade e precisa ser minimizado. O assunto da vez é riscos do uso de celular ao volante. Professora, é um tema de cunho social. Que tipo de texto costuma aparecer em temas desse jeito? Aí, certamente, a gente está falando de trânsito, a gente tem a possibilidade de ter uma estatística, né? A gente já viu um pouco isso no outro bloco, os números que a gente tem, números de mortes, por exemplo. É possível também vir um trecho da lei que vai dizer que não se pode usar celular ao volante, né, possivelmente, e se tiver alguma propaganda, alguma campanha que já tenha sido feita, né, pode ser que apareça também na prova. A gente tem um exemplo da nossa própria coletânea. Bora dar uma olhada? Vamos lá. É um infográfico veiculado em 2015 pelo jornal Zero Hora. Professora, muita informação, né? A gente bate o olho e já vê. Muita informação, mas não dá para ter preguiça, né? Exatamente. O vestibular, você se preparou para isso, então é o momento de você, né, ir lá e marcar. Né? Você tem 47% dos adultos que têm como hábito enviar mensagens admitiram já ter feito isso dirigindo, por exemplo, né? Pegando esse dado. Então, envolve isso, né? Marca além do número, o Enem sempre traz aí uma explicação, uma legenda do que se trata esse número. São informações extremamente importantes, sobretudo se a gente der uma passada de olho ali, né? 47% é coisa pra caramba, por exemplo, que está admitindo, ou seja, tem aqueles que fazem e não admitem. E, por exemplo, do outro lado, mais do que atender ligações, aí você tem a especificação do que as pessoas fazem. E aí eu olho esse aqui, por exemplo, 61% enviam mensagem de texto. Enviar mensagem de texto não é algo rápido. No outro texto a gente viu, né, 12 segundos, né, 13 segundos, não me lembro muito bem, é muito tempo. Muito tempo, pois é. E aí, assim, imagina, se você também está escrevendo, digitando mensagem, você não está com as mãos ao volante, né? Tudo muito arriscado. Então, eu acho que são pontos para a gente pensar, reforçar a gravidade do problema, né? E mostrar, e demonstra um hábito que a sociedade tem. Assim, a gente viu que o dado vinha de 2015, né? Isso, 2015. Isso é ontem. A gente não muda tão absurdamente os comportamentos, né? Esses dados, eles são bem próximos, acho que a gente pode dizer, do que acontece ainda hoje. Sim, né? provavelmente até mais, né, professor? Hoje em dia, talvez aconteça até muito mais. Até mais.
Pois é, professora, o estudante tem que estar habituado com esse tipo de texto, né? Você vê, são muitas informações, você falou nada de preguiça e tudo mais, mas saber extrair informação daí, o que procurar, é importante estar habituado. É importante porque não só para a prova de redação, né? O Enem, desde que ele veio com essa característica de exigir do candidato da candidata uma habilidade de interpretação textual bem grande, né? Então você vai ver em outras disciplinas ao longo da prova do Enem os gráficos aparecendo, né? Os números aparecendo e a necessidade de interpretar esses números. Bom, isso sempre aparece no Enem. Então, a sugestão é que você que está vendo a gente agora, venha treinando pelas provas passadas como é que você pode interpretar esse texto, porque um texto com gráficos, né, com dados, é também um texto. E legislação, professora, pode aparecer como texto de apoio na prova? Pode, já apareceu, né, no tema da violência contra a mulher, no tema da lei seca, né, são temas que possibilitam a legislação ali, né, o tema da intolerância religiosa, e aí quando vem uma legislação, né, acho que uma dica importante se tem uma lei sobre aquele assunto, o Estado já deu um passo numa política pública, que é a formulação da lei. Você tipifica esse tipo de infração, no caso do celular, então a gente já está vendo que o Estado deu um passo. Tem situações no Brasil que a gente não tem ainda sequer uma legislação, o que indica um atraso ainda maior até para a formulação de outras políticas públicas. Agora, o outro passo é fazer com que essa lei se cumpra. Assim, o Estado já entendeu que é um problema e ele já fez uma lei, agora a gente precisa de outras políticas e outras ações para que essa lei seja cumprida, para que a situação seja minimizada, até o ponto de acabar, né? Vamos pensar numa cidade que a gente não tenha mais pessoas dirigindo e estando no celular ao mesmo tempo. Bora ver um exemplo, professora? Vamos lá. Bota aí na tela. É o artigo 252 do Código de Trânsito Brasileiro. Professora, tá contigo. A ideia é você ler com calma, né? A gente tem uma característica bem própria da lei, né? Que são os verbos no infinitivo e tudo mais. E ali você tem as especificações. Por exemplo, ali é o finalzinho, né? Utilizando-se de fones é proibido, né? Você não pode dirigir o veículo utilizando-se de fones nos ouvidos conectados e aparelhagem sonora ou de telefone celular. Foi o que eu falei ainda há pouco, né? A gente já tem essa tipificação, a gente já tem essa proibição expressa. A lei existe, já é um passo para fazer com que as pessoas não tenham mais essa postura, mas a gente precisa dar outros passos, que tem a ver com o cumprimento da lei, que tem a ver com também o que o candidato ou candidata pode se perguntar. Essa lei é difundida? As pessoas têm essa noção? A gente trabalha esses pontos na sociedade com veemência para que as pessoas não tenham esse comportamento? Elas têm noção da gravidade? Elas estão sendo penalizadas numa proporção, né, aí que vá se equiparar, em certa medida, à gravidade do problema? Entendi. Professora, e tem alguma dica de como ler quando a gente se depara com o Código de Trânsito, por exemplo? A dica, né, é ir sublinhando os pontos que estão mais ligados ao tema, né? Porque você tem ali, dirigir o veículo com o braço lá de fora. Isso tem a ver com o tema? Não tem a ver com o tema, né? Eu apontei lá a nossa última linha, né? Porque eu tinha dado uma olhada e falei, bom, disso aqui, a última linha que nos interessa. Então vai ser essa última linha que eu vou sublinhar, porque isso que é importante, né? E a gente já tem uma dica de causa, né? Que assim, tá, a gente tem uma lei, mas se esse problema ainda acontece, eu posso levantar uma hipótese de que a lei não está sendo amplamente cumprida. Por que ela não está sendo cumprida? Talvez porque as penalizações ainda sejam brandas, ou a fiscalização seja precária, ou as pessoas não conheçam a lei. Pensando nessas causas, eu já penso em soluções, né? Ou ampliar a penalização, ou ampliar a fiscalização, ou difundir a informação. A gente carece muito desse tipo de educação, que é educação para o trânsito nas escolas. Sim. Você tem países em que as crianças saem às ruas no momento da aula com os professores e professoras e ali eles vão aprendendo elementos básicos de trânsito. Ou seja, você não precisa ir para uma aula de direção, ou seja, só quando você já está com 18 anos, você já teve uma série de hábitos sendo adquiridos para você aprender sobre trânsito. Eu percebi, professora, que você traz muitas perguntas para os textos. É sempre bom ter esse senso crítico, né? Questionar o texto para encontrar informações importantes. Pois é, assim, é uma ferramenta que eu indico aos alunos para um uso produtivo. Eu falo assim, uso produtivo do texto de apoio. Beleza. Porque você não pode copiar, mas aquela informação não está aleatória ali. A banca está pensando nessa informação para te ajudar mesmo. Então, como é que ela pode te ajudar? Você pode ir questionando o texto, né? E essas respostas podem se transformar nas suas causas e nas suas propostas de intervenção.
Professora, pensando proposta de intervenção, tem algum último conselho, uma dica para a pessoa, para o candidato não vacilar nesse ponto? Tá, vamos lá. O próprio INEP já ajuda a gente nisso, né, no seu manual. As propostas, elas precisam estar relacionadas às causas que foram trabalhadas, né? Elas não podem ser genéricas. A gente pode falar assim, é importante que haja um maior investimento do governo para que o problema acabe. Mas investimento em quê? Porque isso é muito genérico. Qual setor, né? Pois é, exatamente. E aí, desde 2017, isso também está no manual, o Enem está especificando para o candidato e para a candidata que ele quer obrigatoriamente alguns elementos na proposta. Ele quer que o candidato fale do agente, ele quer que o candidato fale da ação, ele quer que seja falado o meio, né, pelo qual essa ação será colocada em prática, ele quer que se fale a finalidade e ele pede o que ele chama de detalhamento, uma explicação aí para algum desses pontos. Eu costumo falar para os alunos para facilitar a vida deles que é A faz B, A é o agente, Sim. B é a ação, por meio de C, junto a C, através de C que seja, né, que é o meio, a fim de E, que é a finalidade. E o detalhamento, que é uma explicação, que é uma exemplificação, pode ser para o agente, pode ser para o meio e pode ser para a finalidade. Então é bom ficar atento nisso, né? Tá lá no manual. Tá, e ler redação que tirou 1000 nos anos anteriores, né? As redações que tiraram 1000, porque aí você consegue, né, identificando como é que essa estrutura toda que é exigida foi colocada em prática foi tão bem colocada em prática a ponto da pessoa ter tirado a nota 1000. E a gente chega acelerando no nosso Momento Pop Prof. Professora, qual foi o tema mais insano com o qual já se deparou? Insano não, mas diferente foi a importância da imaginação. Acho que é um tema que pega bastante surpresas, que a PUC já apresentou esse tema. Já encontrou argumento louco, mas que fazia total sentido? Não é um argumento louco, mas já encontrei referências do Seu Madruga, por exemplo. A vingança nunca é plena, a mata a alma e envenena. Já viu alguma proposta de intervenção que você pensou? Não acredito. Caramba, mas isso é muito bom. Não, acho que não, mas já vi umas propostas de intervenções assim, bem sem possibilidade de aplicar. Teve uma vez, já tem uns 10 anos, uma aluna colocou aqui para a gente reduzir a pobreza, minimizar as questões, né, nesse sentido no Brasil, cada pessoa podia levar um morador de rua para casa. E por mais franciscano que se seja, não é aplicável, viável, não né? é viável. E essa foi Juliana Rettich no nosso Momento Pop Prof. Algum último conselho, assim, que você quiser para quem vai fazer a prova esse ano? Importante, né, estar antenado, antenada. Treinar provas passadas é sempre importante. Assistir a hora do Enem, acho que ajuda, né, bastante nisso. E dicas que eu acho valiosas e básicas para a saúde física e mental do candidato, né? Tentar tirar um tempinho para praticar um exercício, para dar uma caminhada, para andar de bicicleta, que seja, para ouvir uma música, para dar uma relaxada, porque nesse tempo que eu estou dando aula, às vezes eu encontro meninos e meninas cada vez mais estressados, cada vez mais angustiados com o Enem, né, e deixando essa saúde mental de lado. Isso é bastante importante nos dias de hoje, que se tenha esse equilíbrio entre estudo e outras atividades que são importantes para dar uma oxigenada no cérebro e estudar melhor até, né? É isso aí. Professora, muito obrigado. Eu que agradeço. Mesmo pela ajuda. É sempre bom estar aqui com vocês. É sempre bom ter você aqui. Volte sempre. Obrigada. Bom, e a gente fica por aqui, galera. Ó, atenção no caminho e a gente chega lá. Bons estudos. Até a próxima. 11h15, bloco 2, cena 3. Não, pô. Meu nariz já é amassadinho. Deixa ele assim. Tá maneiro já. Tá amassadinho no ponto.